Você acredita que um especialista ou um expert é de verdade a pessoa mais apropriada para tocar no empreendimento? Vou te apresentar duas situações para podermos tirar as conclusões devidas para esse caso. Seja bem-vindo a mais um Planejando para Desconstruir. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. O primeiro aspecto que precisamos abordar nesse encontro é definir o que é a figura de um especialista ou expert. Essas pessoas normalmente são aqueles que possuem conhecimento técnico, tanto teórico quanto prático, de um produto ou serviço. Certamente executar é a grande virtude dessas pessoas. Permita-me contar para você duas histórias para que possamos então desenvolver esse tema e tirarmos as conclusões necessárias. Eu comecei a trabalhar muito cedo, por volta aí dos 9, 10 anos de idade. E eu trabalhava em uma marcenaria, ou seja, eu trabalhava ao lado de um especialista, de um expert que era um marceneiro. Eu tinha duas funções específicas nessa marcenaria. A primeira era, aos sábados, coletar todo tipo de serragem e tocos de madeira. E a outra especialidade que eu possuía era de pregar estrados de cama. Sabe aquele lugar onde vai apoiado o colchão? Pois é, uma das minhas especialidades, além da limpeza, era pregar estrados de cama. Mas não é a respeito de mim que eu quero falar. Eu quero falar a respeito do marceneiro. Aquele marceneiro, ele possuía sim uma capacidade técnica muito grande. Ele era um marceneiro que atuava na zona sul do Rio de Janeiro, ou seja, ele trabalhava para pessoas que possuíam poder aquisitivo. Mas, em determinado momento da sua vida, ele se muda para o subúrbio do Rio de Janeiro, aonde constrói uma fábrica, uma loja e a sua casa. Como dito, ele era um especialista. E ele era de verdade um excelente marceneiro. Por que eu cheguei a essa conclusão com tão poucos anos de idade? Eu tive a oportunidade de presenciar diversos fatos. E como bom marceneiro, ele fabricava móveis, principalmente naquela época, eu estou dizendo aí alguma coisa da década de 70, iniciando a década de 80, a partir do desejo dos clientes. Ou seja, ele fabricava móveis sob encomenda. Em determinado momento, lembro perfeitamente desse dia, chega até a loja um casal. E esse casal, cada um pesava em torno de 150 quilos. Era um casal de verdade bastante obeso. Eles perguntaram à pessoa que atendia na loja se eles poderiam falar com o marceneiro, porque eles queriam encomendar um móvel especial. E esse móvel especial, nada mais, nada menos, era a cama. Só que essa cama, ela precisava suportar, obviamente, os 300 quilos do casal. E na minha memória está efetivamente aquele casal conversando com o marceneiro, dizendo para ele: olha, nós temos um problema que deve estar bastante evidente para o senhor. Nós compramos camas em lojas e após alguns meses de uso dessa cama, essa cama quebra, porque ela não suporta o peso de nós dois. E nós precisamos que o senhor resolva o nosso problema. Ou seja, eles solicitaram ao especialista uma solução. O que eles queriam do especialista não era uma opinião, não era uma receita. O que eles queriam do especialista era uma solução. E eu lembro que aquele marceneiro falou assim: olha, faça o seguinte, vocês me dão uma semana e eu vou fazer o desenho então dessa cama que vocês necessitam, vou verificar a madeira necessária para poder atender a expectativa de vocês e então vocês retornam que eu vou apresentar para vocês essa solução. Passada uma semana, não mais do que uma semana, porque eu imagino que existia assim um desejo muito grande daquele casal de ter o seu problema resolvido, eles retornam então até a loja. E o marceneiro apresenta para eles o desenho de uma cama com 16 pés, distribuídos homogeneamente, para que ela tivesse a sustentabilidade necessária para que aquele casal tivesse uma noite de sono tranquilo. Só que o detalhe não era apenas os 16 pés. Normalmente, hoje em dia, principalmente como a gente utiliza camas box, as camas possuem 5 pés. E isso é extremamente suficiente para poder atender demandas como os casais normais de hoje em dia. Como eu disse,
Aquela cama não possuía somente 16 pés. Ela seria fabricada de uma madeira chamada oiticica. Talvez algum dos meus empreendedores, por serem marceneiros, conheçam esse tipo de madeira. E eu lembro bem do dia no caminhão chegando com aquela madeira e a dificuldade para descarregar. E a cama, ela foi produzida dentro do tempo especificado e eu não fui o responsável por pregar aquele estrado, porque as ripas do estrado, elas não permitiam que prego penetrasse a madeira, apesar de eu ser o especialista de pregar ripas de estrado. Só que aquele especialista, aquele marceneiro, ele era também o responsável pela área comercial da empresa. Era ele que tomava as decisões de quanto custaria, como seria a forma de pagamento, de como ele faria o pagamento do fornecedor, de como ele faria a entrega, de como ele faria a montagem. Ele era o responsável por todos os aspectos daquela marcenaria. E como aquela cama tinha um custo elevado, e como eu narrei no início, o bairro em que o marceneiro instalou a sua fábrica, a sua loja, a sua casa, era um bairro do subúrbio carioca, um bairro bastante pobre. Ele teve que criar algum método para poder facilitar o pagamento daquela cama para aquele casal. E naquela época, pessoal, não existia cartão de crédito, não existia, nem direito existia sequer talão de cheque. As coisas eram feitas através de promissórias, enfim, eram utilizados outros meios de pagamento. Mas aquele marceneiro teve uma grande ideia de gestão. Ele dividia o pagamento dos móveis que ele fabricava e vendia em diversas parcelas, desde que o móvel só saísse da sua loja, da sua fábrica, mediante o último pagamento. Eu presenciei a criação desse plano, porque esse plano ele foi iniciado, na verdade, no momento que ele fabricou essa cama, porque essa cama ela era muito cara. Porque ela tinha uma especificidade muito grande. Ela tinha o trabalho de um especialista que compunha todos esses itens. E para que aquele casal pudesse pagar aquela cama, ele precisava parcelar o pagamento para ele. Porém, existia aquela situação. E se o casal não pagasse as últimas parcelas, tendo recebido a cama antecipadamente? Mas, ao mesmo tempo, o problema do casal era não ter a cama. E como nós sabemos que a necessidade de atender o cliente é a prioridade, aquele marceneiro fez o quê? Ele vendeu a cama de forma antecipada e foi recebendo. Muitos de vocês estão imaginando que o final dessa história é que o casal não pagou a cama. Não, isso aí está errado. O casal fez o pagamento da cama direitinho. Porém, esse mesmo caso da questão do parcelamento, da necessidade do produto e do cliente não poder esperar a entrega mediante todos os pagamentos da parcela, ele acabou cedendo para diversos clientes a entrega do produto antes do último pagamento. E aí sim, ele teve muitos prejuízos. Ele teve prejuízos de produtos que foram entregues com uma parcela, duas, e os clientes terem deixado de pagar 5, 6. Com quem ficou o prejuízo? Com ele. Por quê? Porque ele era incapaz de gerir o negócio dele? Não necessariamente ele era incapaz de gerir o negócio. Mas, na verdade, o foco dele era saber fazer camas que suportassem um casal de 300 quilos. A missão dele era ser um excelente especialista na arte de fabricar móveis. E isso ele fazia com muita competência. Ele acabou amargando muitos prejuízos na sua história e, em determinado momento, ele teve que optar por não vender mais a prazo, porque os prejuízos se acumulavam. E com isso, esse marceneiro optou por ter um sócio. Então, tornou-se um especialista na parte da gestão do negócio. Era ele que fazia a gestão de vendas, é ele que fazia a gestão de recebimentos, e a partir daí o negócio começou a tomar um rumo mais efetivo. Esse é o primeiro exemplo. Vamos ao segundo. Tempos depois, eu já era um pouco mais velho. Eu estava aí com uns 14 anos de idade. E nessa época eu já estava na escola técnica. E para poder continuar, afinal de contas meu pai havia falecido bem mais cedo que isso, eu precisava de dinheiro, porque eu, apesar de ser uma escola técnica pública, eu precisava me deslocar, eu precisava me alimentar. E a minha mãe, viúva, não conseguia bancar os meus desejos, bancar os meus luxos, porque eu já era um jovem independente, eu trabalhava desde muito cedo, eu tinha meu dinheiro. E então eu fui procurar um emprego com uma pessoa que era proprietário de um aviário e de uma mercearia. Os dois, um do lado do outro. E aquela pessoa, ouvindo a minha história, ela aceitou em me dar um trabalho. E ele disse para mim assim: Alexandre, esteja pronto às 6h40 da manhã que eu vou passar na porta da tua casa e vou te pegar para o primeiro dia de trabalho.
O fato é que eu trabalharia até a hora do almoço e na hora do almoço eu tomaria um banho e iria para a escola técnica para estudar, porque então eu estudava na parte da tarde. Chegando lá, ele me apresentou o local que eu iria trabalhar. Ele falou assim, ó, esse aqui é o Elton, esse aqui é o Elson, eram 2 irmãos, e eles vão te ensinar a matar frango. Naquele momento aquilo me causou um certo desconforto, afinal eu era especialista em limpar serragem, cotocos de madeira e também em pregar estrados, mas eu não era especialista em matar frango. Mas o fato também é que a história não é a respeito de mim, a história é a respeito desse homem, que na verdade, tendo 2 comércios, ele era um grande especialista também, mas ele era um especialista na arte de vender. Poucas pessoas eu conheci com a capacidade de venda que eu vi naquele homem. Poucas pessoas. E durante algum tempo eu continuei trabalhando no aviário, matando frangos, e esse trabalho era de segunda a segunda. Eu não tinha sábado, não tinha domingo, pelo contrário. No sábado, como eu não estudava, eu trabalhava o dia inteiro. No domingo eu trabalhava até as 14 horas e eu ainda tinha que me virar para estudar e colocar minha vida em dia e ainda ter condições de namorar e sair para curtir algum momento que sobrava disponível do final de semana. Em determinado momento, esse homem precisou de alguém que auxiliasse a pessoa que trabalhava na mercearia. Porque o volume de vendas da mercearia aumentava e aquele senhor não dava conta do trabalho sozinho. Ele precisava de um ajudante. Então, aquele homem me tirou da área de matar frangos, que era o aviário colado com a mercearia, e me colocou para trabalhar no balcão. Para mim foi uma promoção, apesar de eu já estar me tornando um especialista em matar frango. Até que um dia, além de todos os exemplos de excelente vendedor que ele me dava lá no aviário, mas eu tinha pouco contato com o salão porque eu ficava na área restrita fazendo o abatimento dos frangos, mas quando eu vim para a mercearia, eu lembro perfeitamente de um domingo que era mais ou menos por volta de 1 e pouca da tarde, e na banca central onde ficavam os legumes, existiam poucas batatas. E as batatas que estavam lá naquela banca central, elas já não estavam mais em condição muito boa. As batatas já tinham um ponto podre aqui, um ponto podre ali, porque era o final efetivo das batatas que tinham disponíveis. E em determinado momento, entrou uma senhora na mercearia, e ele estava lá conosco. E ela pergunta assim, nossa, só tem essa batata? E ele fala assim, tem batata. E antes que eu e o senhor pudéssemos esboçar qualquer tipo de reação, ele passa à nossa frente, sai de trás do balcão e vem para o salão da mercearia e fala para ela assim, essa batata não lhe atende? Aí ela comenta, meu senhor, essa batata tem pontos podres. E eu não vou levar uma coisa que seja podre. Ele falou, mas quem disse que a senhora vai levar batata podre? Ele virou e falou assim, Alexandre, me dá uma faca. Eu passei a faca, dei a faca para a mão dele, ele pegou e começou a cortar as partes podres da batata. E a cada corte que ele dava, ele mostrava para aquela senhora assim, aqui, a sua batata está boa. A batata atendia a necessidade da cliente. Ele fez com que a batata que estava sendo recusada pela cliente, pela aparência ruim e pelos pontos ruins que ela possuía, se transformasse numa batata boa, se transformasse na batata que iria satisfazer a necessidade daquela cliente. Por quê? Porque ela precisava de batata, já era domingo, 1h da tarde, e nós estamos falando por aí mais ou menos da época de 1984, 1983, ou seja, você não tinha a diversidade de supermercados abertos o domingo inteiro, não. E eu lembro mais ainda quando ele diz para ela assim, e outra coisa, a senhora não vai pagar o preço todo da batata não, ainda vou lhe dar um desconto. E ele deu ali um desconto mínimo para ela, e aquela mulher saiu mega satisfeita, com um saco de batata na mão, num horário extremamente avançado de domingo, e ela provavelmente salvou o almoço da família. E ele vira pra gente e ele não precisa dizer nada, apenas o olhar dele pra gente dizia assim, é assim que se vende. Porque voltando ao exemplo da batata, para onde ia aquele produto? Para o lixo. Apesar de ser um comerciante, realmente tinha uma boa vida que era provida daquele negócio e da sua arte de vender. Ele era um especialista na venda. Ele não era um especialista em batata, mas ele era um especialista na necessidade do cliente. Ele era um especialista naquilo que o cliente precisava. Só que veio um problema. Ele era um especialista em vender. Mas com o tempo, vieram os seus substitutos. Quem eram os seus substitutos? Começaram a surgir então os grandes supermercados. E no caso do grande supermercado, ele não está preocupado de vender até a última batata da banca. O material ele é reposto constantemente. Ou seja, eles sabem que eles vão ter perdas, sim. Eles vão jogar fora batatas,
mas a quantidade de batatas que será vendida, ela vai cobrir aquelas batatas que vão ser jogadas fora. Num grande mercado, você não tem alguém que fica lá cortando a parte podre da batata para fazer com que o cliente leve aquela batata tratada. Você tem o próprio repositor que ele vai retirar as batatas podres, jogar numa caixa e, puf, descartar, sem problema nenhum. E com isso, aquele homem que possuía uma excelente arte de vender, ele não verificou que, na verdade, os negócios substitutos estavam vindo a galope. E com o tempo, a sua falta de visibilidade de gestão fez com que aquele negócio que ele tinha, que era extremamente rentável, que dava a ele uma vida confortável, e aonde ele conseguia praticar a arte de vender que ele possuía, aquele negócio foi embora, acabou. Com o tempo, ele foi fechando o aviário, porque aí já não se vendia mais o frango em pé, já se começou a ter a prática de comprar o frango congelado, porque o preço era muito mais baixo, porque as granjas abatiam em quantidade muito maior que a dele, e o preço acabava chegando mais barato no supermercado, e a pessoa já ia no supermercado porque quando ela ia comprar o frango, ela queria comprar outros produtos com uma variedade maior que ele não possuía, até porque ele não possuía espaço, ou seja, os concorrentes substitutos engoliram ele porque ele não teve capacidade de gestão. Mas tá bom, Alexandre, eu entendi a história. E essa história, pessoal, elas são histórias verídicas, elas são histórias verdadeiras. E o primeiro elemento dessa história, que era o marceneiro, era meu pai. E o segundo elemento dessa história, que era o vendedor, era meu padrinho, irmão da minha mãe. E eu vivi com eles dois. E eu tive no sangue a experiência de como não viver esses negócios dessa forma. Meu pai era um excelente marceneiro. Meu pai, não é porque era meu pai, mas meu pai era um excelente marceneiro. Era um cara que sabia fazer móveis sofisticados, móveis bons, móveis rústicos, mas ele não entendia de gestão. Meu tio era um excelente vendedor. Como se diz na gíria, era possível que ele vendesse picolé para esquimó, mas ele também não sabia de gestão. E infelizmente, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, eles já estavam em outro caminho. Meu irmão já era engenheiro formado, a minha irmã já estava caminhando para o casamento, para a psicologia. Ao lado do meu tio, os meus primos, uma prima médica, outra psicóloga, outro primo fazendo advocacia. Ninguém estava se importando para o negócio, mas a verdade é que grandes negócios, grandes oportunidades foram destruídas porque o especialista, naquele caso, ele não possuía visão de gestão. E a visão de gestão faria toda a diferença. Ah, mas Alexandre, você falou que o seu pai, ele arranjou um sócio e aquele sócio fez a gestão do negócio. Sim, ele arranjou. E infelizmente, a gente também tem a história de que meu pai falece anos depois. E aí vai embora a história que poderia ter sido linda. E aí vai embora a história do meu tio, que poderia ter se tornado uma grande rede de supermercados, mudando simplesmente a forma de gestão. Porque grana para investir ele tinha. O que ele não tinha era a visão de que precisava mudar o negócio. Então esse é um dos grandes problemas que nós encontramos quando os especialistas tomam conta do seu negócio. E é por isso que muitos casos de empreendimento, eles não possuem sucesso. Por quê? Porque a pessoa que está à frente é a pessoa que executa o produto, é a pessoa que executa o serviço. E o foco dele, quando é de executar, ele não possui 100% a visão do que ele precisa fazer para que a gestão do negócio esteja de acordo também com os produtos e serviços, para que haja um processo paralelo. E é isso, pessoal, que a gente bate o tempo todo na visão do planejar para desconstruir. Eu não tenho dúvida nenhuma que é muito mais difícil fazer de um gestor um especialista, mas fazer de um especialista um gestor é possível. A grande dificuldade é que, principalmente dentro do meio dos autônomos, dos microempreendedores individuais, até mesmo das microempresas, normalmente por trás desses negócios estão lá o executor, a pessoa que domina a técnica, a pessoa que é o expert, a pessoa que é o especialista. E aí ele precisa se desprender também
o suficiente necessário do modo executante para ele poder entrar então no modo de gestão do seu negócio. Por isso, a necessidade efetiva de desconstruir os conceitos de que simplesmente sendo um executor, você trará sucesso ao teu negócio. E esse é um dos grandes motivos que levam empresas a fechar as portas, que levam grandes negócios ao fracasso. Porque a visão holística, a visão do todo, a visão do que é amplo, a visão daquilo que precisa se pensar, nas formas de pagar os fornecedores, se o fluxo de caixa está ocorrendo da forma correta, se aqueles investimentos que você precisa fazer estão no momento certo de ser executados, se vale a pena ir ao mercado pegar dinheiro para fazer o investimento, ou se vale a pena acabar com a tua liquidez, ou seja, com a grana que você tem para poder comprar uma máquina nova à vista, ao invés de comprar ela parcelada através de um plano do BNDES. A pessoa que está lá executando o processo, aquele cara que é o expert, aquele cara que é o especialista do processo, ele dificilmente vai ter tempo para poder pensar em conjunturas administrativas. Então é necessário otimizar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que contratar especialista. Eu não estou dizendo aqui que você tem que contratar expert, um administrador para o teu negócio. Na verdade, o que você precisa, e isso é a grande proposta da simplificação do processo de se planejar, o que você precisa é conhecer os conceitos necessários para você utilizar sem desperdiçar teu tempo, sem desperdiçar teu dinheiro. Essa é a proposta de você alcançar metodologias simples e descomplicadas. Essa é a proposta de você desconstruir que é impossível fazer isso. Não é impossível, é possível. E eu conheço muitos casos de pessoas que eram especialistas, que eram experts, que se transformaram em bons gestores dos seus negócios e que se tornou muito mais fácil para ele passar o conhecimento de especialista e expert para outros e simplesmente administrar. Porque chega em determinado momento que os teus braços cansam, que as tuas pernas passam a ter dificuldades, mas o teu cérebro continua ativo, o teu cérebro continua com capacidade total de conduzir o teu negócio. Porque agora você passa a trabalhar com a tua experiência, passa a trabalhar com a tua visão maior. Você sabe onde vai dar certo, onde vai dar errado. O que você precisa agora fazer é conduzir corretamente para que a execução gere os resultados que você espera. Essa é a tal da mágica que se espera do negócio. Eu gostaria muito que vocês refletissem e pensassem que se você é um expert, se você é um especialista, é hora de você aplicar a metodologia correta para fazer com que o teu cérebro ganhe dinheiro para você e não mais os teus braços e as tuas pernas. E essas experiências trouxeram para a minha vida o conceito do planejando para desconstruir, ele vem sim de experiências frustradas. E com grande prazer eu digo hoje que eu entendo perfeitamente a necessidade de dosar aquilo que é gestão e aquilo que é expertise. E eu espero sim ter ajudado você, empreendedor, futuro empreendedor, profissional autônomo, a entender que agora é o momento sim de você colocar em prática a estratégia do Planejando para Desconstruir. Assine o canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo, coloque aqui embaixo as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, que eu terei muito prazer em responder. E acima de tudo, siga-nos nas redes sociais. Ajude-nos a propagar o Planejando para Desconstruir. Eu agradeço a vocês por mais esse encontro e... até breve.